Tô chegando aqui para gravar o último episódio desse mês romântico com mais um casal. Eles trabalham na área do direito e se você também trabalha na área do direito, saiba que você também pode empreender com seu próprio escritório, com a sua própria área. E imagina você empreender com o direito e também em casal. Então tô chegando para falar com a Lina e com o Bruno sobre como que é você ter uma vida junto, um trabalho junto e para fechar esse nosso mês do Dia dos Namorados. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meu Amigo Empreendedor Podcast. A gente está aqui fechando esse mês, que é o mês dos namorados, o mês romântico. E a gente vai falar com o nosso último casal da temporada. Eles são um casal que eles empreendem junto, dividem a vida junto. Eu acho que já moram junto em algum momento. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa história e sobre como que é empreender em casal, né? Mas antes, eu quero pedir para você que gosta de incentivar um pequeno empreendedor a já seguir aqui o canal, já deixar seu like, já encaminhar para alguém, para algum advogado que quer começar a empreender e precisa conhecer essa história e conhecer alguns detalhes sobre empreender nessa área. E quero apresentar para vocês e chamar aqui os nossos convidados de hoje, Lina e Bruno, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Se apresenta um pouco pra gente, quem que é a Lina, quem que é o Bruno? Eu sou Lina Magalhães, tenho 32 anos, já alguns dias eu faço 33, sou advogada, vai fazer 10 anos que a gente tem história de advocacia, praticamente 10 a 11 anos formada, graças a Deus. O escritório a gente montou juntos, no início ainda tinha uma outra sócia, gosto muito de esporte, a gente advoga, a gente vai mudando a área, né? No começo do escritório era uma coisa, conforme vai passando os anos a gente vai se especializando, vai se adaptando. E é isso. Eu sou o Bruno Henrique, que meus clientes me chamam assim. Começamos o escritório praticamente juntos, né? Na verdade, a parceria inicial foi com a ex-chefe dela. E aí a Lina veio, na verdade, ajudar alguns dias e acabou ficando e não saiu mais. E aí, enfim, segui o escritório e hoje eu e ela, os CEOs do escritório, e estamos aí, 10 anos, né, já. Fazer 10 anos agora. E vocês estão juntos há quanto tempo? 16 anos. Então quando começou tudo isso já existia Lina e Bruno namorados, só não existia Lina e Bruno sócios ainda. Exato, fizemos faculdade juntos, conheci o Bruno no 3º ano do Colégio Copacabana, e ali a gente começou a se relacionar. Namoramos logo no final do ano mesmo, do 3º ano. Entramos na faculdade juntos, finalizamos a faculdade. No final da minha faculdade, eu entrei no escritório de advocacia, a qual essa ex-sócia, que é a Aline, era a minha chefe direta, muito gente boa. E logo em seguida, ela resolveu sair do escritório e ainda estava no escritório. E aí começou ajuda, e aí logo em seguida eu saí do escritório e fui para a parceria deles. Então vocês já estão naquela fase que vocês já estão mais tempo de vida juntos do que não juntos? Já chegou nesse... Já passaram dos 32 anos? Eu tô com 32, então eu tô no meio... Já daria metade, tipo assim, nem já vivi mais tempo com você do que sem você, já não sei mais como. Exatamente. E conta, pelo que eu tô entendendo pela essa apresentação de vocês, então o Bruno já tinha um escritório, né? E a Lina trabalhava para uma sócia do Bruno. Conta como que foi esse começo, assim, essa vontade de abrir um escritório. Porque a gente sabe, eu costumo dizer, quando alguém fala assim pra mim, esse nicho tá saturado, já tem muita gente fazendo isso. Eu sempre dou o exemplo dos advogados. Eu falo, gente, mas tá cheio de advogado no mundo e todo ano milhares de pessoas entram na faculdade para estudar direito de novo. Então a gente sabe que, para mim, não existe nicho mais saturado do que é direito, mas mesmo assim as pessoas ainda estão porque existe demanda, né? Por isso que eu falo, não existe nicho saturado, sempre vai ter demanda. Vê aí quantos advogados estão advogando e se formando todo ano. Então, como que foi esse começo, assim, num nicho tão saturado, decidir começar a empreender, assim, né? Como que foi esse desafio? E começou o Bruno, né? O Bruno começou. Na verdade, quando chegou no final da faculdade,
a gente conversava muito sobre... Eu não conhecia, porque a Lina sempre estagiou e o meu pai, minha família sempre foi comerciante. Então, na verdade, o direito para mim era mais conhecimento e tentar aplicar na parte do comércio, que minha família sempre fez. E conversava muito com a Lina e alguns encontros em almoço, né, com essa chefe dela, entendeu o mundo da advocacia, que por mais que eu fizesse direito, eu não tinha vivência prática ali. Então, a Lina e a chefe dela começaram a me apresentar esse mundo e eu entendi que nada mais é do que um negócio como qualquer outro. E, 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 e aí a Aline trouxe essa ideia e ela tinha bagagem e eu não, e eu tinha muita vontade de... acho que eu sempre tive uma facilidade de trazer clientes para dentro do escritório. Então a gente uniu isso lá atrás e trazer um atendimento. Na verdade, começamos com demandas repetitivas, assim, dentro do direito tem demandas que se repetem. Então, alguns direitos violados, digamos assim, que são violados de uma gama de consumidores, por exemplo. Então, começamos atacando sempre o mesmo problema. E dali que a Lina introduziu essa questão, fomos especializando. Então, a Aline trouxe essa bagagem para a gente de vivência prática do dia a dia e a facilidade de visão, talvez meu pai tenha me dado, de abrir um negócio e organizar ele, enfim, todas aquelas etapas que um negócio como qualquer outro precisa, eu trouxe. E aí começou no escritório e não finalizou mais. A Lina veio para dar esse... Como é que eu posso dizer? Essa toque de organização final, né? Trazer processos para dentro do escritório que talvez... O Bruno, com a família dele, é muito comerciante, fácil de conversa, de diálogo, muito conhecimento com muitas pessoas. Para ele é muito fácil ele estar no comercial, ali de frente, com network, reuniões. Ele é uma pessoa paciente para conversar, para entender. Ele dá tranquilidade para as pessoas quando elas estão num momento mais apreensivos com o que acontece com elas, dependendo do direito que é violado. E eu vim com a experiência de escritório, de concurso público, que na verdade minha família toda é concursada, e eu fiz direito para estar com conhecimento à frente para concursos que têm direito em todas as provas. Então, eu entrei na faculdade de Direito mais com esse objetivo, de estudar para concurso. E durante a faculdade toda, eu fui fazendo provas, estagiando em órgãos públicos. No final da faculdade, eu tive uma oportunidade de escritório que eu não visava, não passava passar por um escritório de advocacia logo no fim da faculdade, que é o momento que a gente quer estudar para a prova da OAB. Acabou que ele ficou, não, você tem que fazer para eu tirar a sua dúvida antes de você terminar a faculdade, e eu entrei. Quando eu entrei, eu falei, Bruno, não quero concurso público. Foi difícil aqui para casa, porque aqui para casa todo mundo concursado. E aí ele falou, não, mas a gente consegue ir com o escritório, a vida inteira ele lá do comerciante, e aqui o lado todo mundo concursado público, uma visão completamente diferente. Então ele trouxe o network, o conhecimento, a facilidade de ganhar o dinheiro, dando um bom serviço, atendendo adequadamente. E eu trouxe a parte mais gerência, administrativo, uma organização para aquilo ali, colocando esses temas e fazendo desse, acho que fechou o ciclo daquilo ali de, realmente dá para fazer, vamos entender. Essa parceria nossa fechou bem porque... Duas visões, né, de negócio diferentes. E a Lina tem aquela parte mais... Eu sempre querendo voar mais, né? E a Lina, não, segura aqui, vamos devagar, vamos etapa por etapa. Vamos planejando, a gente estuda, eu sempre falo para ele, a gente estuda, se especializa, depois a gente abre realmente o campo para que a gente passe a confiança que ele, como a pessoa que fica normalmente de frente de conversar com os clientes, consiga passar realmente a tranquilidade com base no conhecimento e no estudo que a gente adquiriu conforme os anos. É curioso, na primeira temporada a gente falou muito sobre isso, que é a palavra empreendedor, né? O empreendedorismo, apesar de
se a gente for olhar o mundo empreende desde a época das cavernas, a gente usa pouco tempo, né? Porque esse negócio do concurso público sempre foi muito... Quando eu estudava, quando a gente estudava, a gente 30 a mais, era um negócio que era carreira. Você precisa fazer uma faculdade para passar no concurso público. Mas como o mundo muda muito rápido, hoje em dia, sinceramente, depende da área que você trabalha, eu acho que você nem precisa fazer uma faculdade. Como o design, por exemplo. Eu acho que você precisa trabalhar, aprender e ir embora. Não precisa mais estudar para isso. Mas a gente tem... E antigamente, já falando da família do Bruno, também não existia um empreendedor. Era o empresário ou o autônomo, né? O que você faz? Ou o comerciante, que foi a palavra que você usou aqui. Minha família era comerciante. Então, esse empreender é um negócio que a gente faz há muito tempo, mas não se falava antes, né? E é legal essas skills complementares que vocês têm. Então, o Bruno, tipo assim, vai fazer direito para ajudar a família no comércio, na verdade, né? E a Lina cria o concurso público da SNET. Aí eu fico me questionando aqui sobre como foi o medo disso. Porque eu fico pensando, a Lina foi trabalhar num escritório e viu que o setor público é uma coisa menos desafiadora, acredito eu. O setor privado nos desafia mais, porque tem o lance do capital, né? Da gente ter que gerar lucro, que o setor público muitas vezes não precisa, uma vez que ele já tem aquele lucro recorrente. E como que foi esse medo da insegurança? A partir de agora, primeiro que eu já estou entrando no setor privado, estudei para ir para o setor público, estou entrando no setor privado, e o meu companheiro está me chamando para empreender. Meu Deus do céu, sabe? Será que eu tô fazendo uma coisa? Será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar... Como que vai ser? E se eu passar fome? Como que vai ser lidar com esse medo? Que eu acho que o Bruno teve um pouco mais de jogo de cintura, já que ele já tem de uma família comerciante. E sabe que no final tudo vai dar certo, né? Apesar das crises. Como foi pra você, Lina, lidar com isso? No começo foi bem desafiador. Essa adaptação não foi fácil. Eu ainda ficava... Vou continuar estudando, vou continuar ajudando no escritório, que a princípio eu fui para ajudar. E aí, logo em seguida, ele sempre falava, nossa, era todo dia, ele virava e falava, Lina, dá pra gente ir jogando, você vai ganhar mais dinheiro do que um servidor público. Lógico que você não tem, às vezes, dependendo do estilo de escritório, uma recorrência de todo mês, mas pode acontecer de você ter pessoas fixas ou empresas fixas que te dão um mensal, e você tem muito mais flexibilidade para você aprender, para você estudar. E realmente aquilo que você comentou, o concurso público que eu via nos estágios era uma mesmice. A gente tinha ali cursos de atualizações, cursos de adaptações, mas realmente a gente pegar, enfiar a cabeça de um assunto que a gente não domina, ou que a gente não teve experiência, ou inclusive que não teve na faculdade, que hoje o escritório de advocacia são 3 áreas, né? A gente lida muito com o direito da saúde, o direito imobiliário e o consumidor. E o direito imobiliário e o direito da saúde a gente não teve na faculdade. Então, a gente teve como matéria letiva e não uma matéria de grade. Então, são assuntos que a gente realmente, após a faculdade, a gente se especializou, fez cursos, pós-graduação. Então, realmente é um desafio para você se adequar. No começo foi bem difícil, mas ele, assim, sempre me passou muita segurança. Eu também não podia deixar de falar que segurança de eu ter paz com uma estabilidade muito boa fez toda a diferença para que eu pudesse também embarcar nessa empreitada, digamos assim. Assim, uma coisa legal para complementar também é que foi uma coisa que partiu de você. Eu nunca cheguei porque eu sabia e respeitava essa sua questão de concurso público, sabia que esse era seu objetivo, eu nunca cheguei para você e falei, não, vamos abrir um negócio juntos e tal, não forçar isso, deixar você seguir. Foi uma coisa meio que partiu dela, ela começou a ajudar no escritório e pra mim sempre foi muito claro, a hora que ela quiser é dela também, ela tá comigo. E aí foi natural assim mesmo, né? Eu nunca cheguei pra você e falei, Lina, Não, larga o concurso e vem empreender. é verdade, parando para pensar, eu fui fazendo audiências para eles, enquanto eles estavam atendendo o escritório com muita gente dentro das salas, né, de atendimento. E aí eu ia pro fórum, normalmente eu já ia pro fórum por conta do escritório.
E aí eu acabava fazendo uma coisa ou outra, me adequando, fazendo uma audiência, e eu gostava daquele dia, cada dia uma coisa diferente, cada dia um estudo diferente. Dinâmica, né? Exatamente. E então, pelo que eu vejo, vocês começaram a empreender pelo exemplo, né? O Bruno, pelo exemplo da família, que já empreendia, que já vivia essa doçura que é o empreendedorismo, e a Nina foi observando e foi pelo exemplo mesmo que que viu que dá certo, né? Na verdade, é só trabalhar, prospectar e a segurança, né, do funcionário público, que é você nunca vai perder seu emprego, seu salário vai estar lá e você sabe que você vai ter reajustes e seu salário nunca vai diminuir e tudo mais. Essa segurança, hoje, em 2024, já não existe mais. Porque os concursados, tem muitos concursados novos hoje, eles entram em regime CLT no concurso, né? Então, você pode sim ser mandado embora, você pode sim ter redução salarial, redução de jornada. Então, que bom que a Nina teve esse exemplo, porque hoje ela estaria num risco, que ela tem o risco do empreendedorismo e aquilo que o Bruno falou, ganhando mais, porque a gente remunera de acordo com o que a gente trabalha, né? A vantagem do empreendedorismo é um pouco essa, né? E muito a sua criatividade também. Porque você observa, como você falou, o mercado está saturado, mas às vezes até no que as pessoas falam que está saturado, se você chegar e dar um toque seu ali, você vai conseguir reter todo aquele... Que é, na verdade, o que a gente faz, né? O que mais tem aí no mercado, principalmente na parte imobiliária, são empresas gigantescas e a gente, cada vez, quando a gente quer dar um passo maior, a gente vai aumentando o mercado. A gente regrediu um pouco, assim, na nossa história no sentido de... A gente cresceu muito e aí não conseguimos muito... Gerir, né, de forma... gerir. E aí a gente resolveu dar um passo para trás e agora crescer... estruturado. Isso, mais organizado. Estruturado, A regra. específico. Cada um vai com a sua... Eu acredito que toda profissão no começo, você tem a sua insegurança, você acabou de ser formado. Então, as áreas, a gente pegava várias áreas que a gente nunca soube dominar de fato, tendo uma pós ou tendo uma bagagem para aquilo. Então, hoje não, a gente foca, afunila nas áreas que a gente tem conhecimento, acho que a gente estudou muito. E no começo você tem que atirar para tudo que é lado, digamos assim, pegar causas que vão fazer você mais estudar realmente do que remuneração. É que eu acho que tem duas vertentes, né? Tem como você hoje, principalmente com a gama de informação que tem, principalmente a internet traz isso pra gente, você entrar muito mais preparado no negócio. Estudar, fazer... Ainda assim, eu ainda acho que mesmo que você esteja muito preparado, é o dia a dia que vai te... Eu acredito mais na prática do que na teoria. E eu acho que a gente foi nessa linha, né? Aí nos preparamos muito, se jogamos e fomos adaptando de acordo com a demanda. Aí tem uma coisa que o Bruno falou assim, sobre ser criativo, né? Empreender também afora a criatividade, sim, porque você tem que pensar em áreas e se diferenciar e tudo mais. E vocês também comentaram que vocês hoje trabalham com duas áreas que vocês não estudaram na faculdade. Como que foi, né? Em que momento surgiu esse insight, essa criatividade, né? Essa visão para essa área? Foi por conta de uma demanda ou foi por conta de uma observação? A gente conhece pouca gente, nem sequer se ensinam na faculdade trabalhar com essas áreas. Na verdade, acho que tudo um pouco mais do conhecimento, da vivência do lado do Bruno, essa parte criativa, digamos assim. Sempre vem dele, ele comenta, Lina, olha esse assunto. E aí eu estudei isso, dá uma pincelada, vê o que você acha. E aí eu afunilo, eu aperfeiçoo aquilo ali do estudo ou da ideia que ele vem trazendo. Eu agrego algumas outras informações que eu acabo, na hora dos estudos, levando para ele. E acho que com isso vai criando base ao que a gente deseja. Mas normalmente o direito imobiliário com certeza veio também da família dele, por terem imóveis, por sempre estarem com um comerciante ou alugando um local para se estabelecer e montar o seu negócio, ou eles alugando o próprio imóvel para outras pessoas. Então, essa área de imobiliário, compra e venda, administração de imóveis, veio tudo também de uma bagagem de vivência deles. E a área da saúde
foi quando meu sogro precisou ser transplantado. A gente já tinha uma noção de saúde, mas coisas simples e não pontuais. E aí o meu sogro precisou ser transplantado e o plano dele, a princípio, seria feito intervivos. O Bruno seria o doador para o meu sogro, de metade de 80% do fígado. E aí, a partir dali, a gente um pouco indignado, um pouco incomodado de não ter o conhecimento e sermos advogados. O plano não queria cobrir as cirurgias e assim por diante. A gente entrou de cabeça, paramos tudo do escritório, inclusive, vamos focar nisso daqui, que a saúde é a base para todos nós. Se uma pessoa da nossa família estiver adoentada ou com precisão, né? A gente não adianta que você não vai conseguir trabalhar, ter cabeça para isso. E assim, até nisso a gente dá graças a Deus por a gente poder e ter gerência sobre o nosso negócio, em que um momento a gente fala, calma aí, vamos estudar, a gente tem tempo para isso, a gente se organiza e a gente conseguiu fazer isso. Eu acho que tudo vai fluindo da forma que tem que fluir, do jeito que tem que fluir. E daí vocês perceberam que essa área de saúde era uma necessidade e começaram a prospectar? Ou porque esse caso você viu de exemplo, as pessoas começaram a procurar vocês, assim? Porque eu acho que uma coisa no direito que muita gente tem dificuldade e que não ensina na faculdade, não é só na faculdade de direito, em qualquer faculdade, é prospecção de cliente, sabe? Como eu começo a prospectar? Onde que eu vou falar que eu tenho esse conhecimento, que eu quero vender esse conhecimento? Como foi isso para vocês? Surgiu disso, não foi uma ideia inicial de negócio, mas isso é uma coisa até que, mais uma vez, eu puxo da minha família, principalmente do meu pai, que é trazer, assim, como é que eu posso dizer? Um problema gera uma oportunidade, basta você ter um olhar diferente para aquilo. Então, mais uma vez, mesmo meu pai naquela situação, ele começou a olhar, olha, vocês são advogados, vocês vão me ajudar, e por que vocês não é uma área legal? E eu comecei a ter um olhar para aquilo, não no início como negócio, mas como a Ina falou, vamos procuramos até soluções no mercado, né? Mesmo porque não era a nossa especialidade. Não encontrei nenhum colega, assim, eu tenho vários colegas que trabalham com essa área também, que pudesse falar com especialidade sobre aquele assunto. E aí eu falei, para fazer com quem tem o mesmo conhecimento que temos aqui no escritório, mergulhamos, enfim. E aí, no início foi mais para suprir essa necessidade, e aí começamos a ajudar algumas pessoas que naquele dia a dia ali de hospital você vê alguém precisando, vê alguém conversando, e aí aquela incômodo de ver que a pessoa está indo por um caminho errado. Não, olha, aí, tanto é que o nosso primeiro caso nem cobramos nada, né? A maioria do começo, Fora o meu pai, foi para ajudar meio. E aí as pessoas começaram a ter aquela indicação, e aí, aquele olhar mais uma vez, eu falei, olha, a gente pode ajudar e também trazer muito benefício para quem está precisando e ao mesmo tempo ser bem remunerado por isso. Como a Jess, não é o primeiro episódio que a gente fala de prospecção e que a gente entende que geralmente a prospecção é um bom trabalho, né? Acaba que se você entrega bem, vai surgir indicação. Então, eu vejo que tem alguns profissionais que eles ficam tão focados em trazer clientes novos que eles não focam em atender bem os clientes que você já tem. E não existe melhor prospecção do que você atender bem o seu cliente, né? É mais barato você manter um cliente feliz do que ficar buscando novos clientes, né? Eu tenho colegas que fazem muita... que a gente nunca fez que você no Instagram, várias. Eu e Lina nunca fizemos uma... Tráfego pago. Nunca fizemos. Eu tenho colegas que fazem, assim, gastam mensalmente com isso e não conseguem ter a mesma quantidade de retenção e clientes que chegam pra gente só exatamente nesse ponto que você tocou, de você atender bem, porque quando você entrega a mais, assim, pelo menos é o que a gente percebe no nosso dia a dia, quando você entrega a mais do que você foi contratado e entrega bem, aquela pessoa fica, principalmente nessa área hoje da saúde, eu sinto isso, tem aquele teor de gratidão na área da saúde que a gente atua. Então, acaba que essa mesma pessoa traz diversos clientes familiares e a rede vai aumentando sem nem sequer um tráfego pago. E a gente vê que muitos clientes, inclusive, que estão já na nossa rede de clientes, eles mesmos têm outros problemas. Então, você consegue oferecer produtos de dentro do escritório, assim, modo dizendo,
que você supre coisas que às vezes você nem sabia que o cliente tinha, até porque o cliente veio de uma indicação, e como toda boa indicação, você já está um passo à frente de uma divulgação, que é uma pessoa que você não conhece. Então, a gente foi crescendo no boca a boca. E o que a gente sempre prezou no começo, quando a gente começou a atender, é que, na verdade, as pessoas tivessem a mesma oportunidade que o meu sogro teve de um bom atendimento jurídico, que tivesse a qualidade de um bom hospital e uma rede de médicos eficientes, que isso faz toda a diferença pro lado da saúde. Então, se todo mundo tivesse a mesma oportunidade, a qual meu sogro teve também, graças a Deus, saudável, era o que a gente queria fazer, um bem maior para as pessoas que, às vezes, assim, as pessoas nem sempre são ignorantes ou simples, elas são ignorantes neste assunto. Então, Não era como a gente era. E bate um pouco no lado do propósito, né? Eu costumo dizer que o propósito... Não adianta... Eu vou abrir um negócio, ele precisa ter um propósito. O propósito vem caminhar. Começa trabalhando, você está inspirado para teu negócio? Começa trabalhando, que o propósito, o lugar do seu trabalho que vai fazer seu coração bater mais forte vai surgir se você estiver em movimento, não se você estiver parado no seu quarto pensando o que eu vou fazer da vida, né? Então, o trabalho esse trabalho de saúde vem um pouco com um propósito mesmo, assim, né? E vamos falar de casal. Como que foi? A gente falou do medo, né? De empreender, de não ter um salário fixo, de uma carreira. Como que foi pra vocês esse medo, essa segurança, se isso nunca aconteceu de, pô, agora, além de namorado, também é meu sócio? Vocês acham que isso bateu? Foi natural? Deu aquela briguinha de começo? Como que foi? Não, para mim disso não tive nada relacionado a isso. Só o desgaste que a gente tem conforme vai passando, vai tendo maturidade, para adequar momento escritório, momento lazer, momento família. Essa adaptação, essa divisão, quando você vai ver, você já está falando de algum cliente, você já está falando de algum estudo. É porque seria maravilhoso se tivesse um botão, né? Eu tenho até um post no Instagram falando assim, se tivesse um botão que liga e desliga o meu momento empreendedor e não, mas não esse botão não existe, então as coisas vão se interpolando mesmo, vão se misturando, né? Exatamente, mas quanto à sociedade casal, eu nunca tive nenhuma dúvida ou qualquer coisa nesse sentido. Assim, atrito, eu não digo briga, né? Mas atrito rola até hoje, é normal. Divergências. Eu acho que a maturidade, ela vem... No começo rolava muita desconexão de ideia. Eu acho que é isso que é legal, é importante falar. Porque quando as ideias se desconectam muito, aí os atritos começam. Isso é normal. E por ser um casal, é mais difícil, por exemplo... como eu já tive outras parcerias fora do direito, quando a gente tem algum tipo de atrito, quando você está com uma pessoa de fora, essa pessoa de fora você tende a falar de uma forma diferente. Então, Você tende a pegar mais leve. isso. Agora, enquanto casal e aquela questão mais próxima, você não leva de uma maneira que você falaria com um estranho, digamos assim, um parceiro seu que não é da sua família, um amigo, um sócio mesmo que... Então, isso rola. Eu vi muito do lado da Lina também, eu até brinco no começo, quando a gente tinha outros parceiros, e aí ela vinha algum atrito mais interno nosso, e eu falava, agora, veja bem, será que você ia falar assim com os nossos sócios? Você não fala assim com eles. Então, isso sempre rolou. Porque a gente é mais aberto, né? Mas é o que eu digo, como é que se resolve? Eu acho que a conversa não tem jeito. É conversar, se entender e saber que esses atritos vão rolar e ter maturidade para... Eu acho que os atritos, modo de dizer os atritos, mas na verdade divergências de criação fazem com que é o que ele falou no começo do vídeo. Ele voa muito, eu sou mais centrada. E aí, hoje em dia, até tem alguns papéis que são invertidos. Ele voa, eu sou centrada, mas na hora de ter que arriscar ou na hora de ter que fazer alguma coisa, sou eu que falo, vamos fazer, não sei o que, ele já fica mais... Eu falo, calma, realmente, tá bem... Então, é o que a gente fala lá atrás, pelo modo de vida, modo de criação, modo que eu fui estruturada, e meu convívio com as pessoas ao meu redor, eu tinha muito
para aceitar aquela mudança, aquela divergência, ou ele sonhava, um modo de dizer, né? Mas ele tinha ideias que eu falava, gente, é complicado, vamos com calma. Então, assim, na hora de uma conversa entre sócios, realmente, com ele, eu chamava no canto e falava, pelo amor de Deus. Então, Aí realmente... você chamava o seu namorado pra falar, pelo amor de Deus, ao invés de chamar seu sócio. Daí rolava aquela tretozinha. Mas assim, eu acho que até dessa a forma que eu sempre fui muito objetiva, muito direta, fez com que ele já me conhecesse e fez com que aquilo ali amadurecesse pra mim e pra ele, que eu acho que faz parte. Eu acho que se todo mundo tiver com a mesma ideia, as coisas também não andam. Então, eu acho que um conjunto ou outro, a gente vai passando um degrau, pulando alguns outros, que fez com que ele já pensasse hoje, pela tantos anos de namoro também, que fazem completamente... é muito mais seguro, digamos assim, faz com que esse degrau que a gente vá, um ato que um vai fazer, mesmo não estando na reunião os dois, ou que vai fechar um negócio muito bom, um investimento muito bom para o escritório, ou tanto pessoal, a gente já consiga ter consciência do que um e o outro achariam. E é baseado nessas divergências, nessas seguranças que a gente veio tendo. E internalizar que, assim como eu vejo muito falar isso no mercado, a sociedade é um casamento. Sim, eu falei em alguns episódios aqui no podcast, gente, escolher um sócio é igual escolher um marido e uma mulher. Você tem que ter certeza que você quer viver pra sempre aquilo, né? Exatamente. É um casamento. E eu acho que, por exemplo, isso implica em erros e acertos. Então, se você tem uma maturidade... Por exemplo, tem coisas, muitas das vezes, que eu errei e acho que isso é legal. Porque a parte fácil é fácil falar, né? Mas a parte difícil... Então, erros que no começo a gente, graças a Deus, conseguiu se entender nisso. Como é que eu posso te dizer? Erros que ela já sabia que eu ia cometer, ela avisou. Mas mesmo assim, naquele momento que o erro aconteceu... E hoje isso acontece com os dois, também da minha parte, não, o erro foi seu, mas é nosso, porque foi o escritório que errou. Mesmo eu não tendo dado culpa, mesmo eu tendo te avisado, mesmo eu não concordando, você foi lá e fez, mas tá legal. É nosso, e aí isso também dá mais confiança mútua, assim. Então, igual ela tá falando, tem algumas decisões que eu tenho que tomar, que eu sei que muitas das vezes, às vezes o Bruno nem gostaria, ou nesse momento aqui talvez ele agiria de uma outra maneira, mas ele vai me... Ainda que seja uma coisa, olha, não concordei, na próxima a gente faz diferente, mas aqui agora foi assim, vou resolver. Tudo é uma adaptação, e cada dia é uma coisa diferente. O cliente é diferente, as ações são diferentes. Na hora a gente entende de um jeito, quando vai ver na atuação, aquilo ali vai moldando. E assim, a lei muda o tempo inteiro. Então, hoje é de um jeito, amanhã tem um julgamento que mudou. A estrutura da peça, a estrutura do entendimento, a estrutura da conversa que a gente teve com o cliente. Então, como a adaptação da lei é diária, a nossa também é. E aí, eu acho que quanto à conversa, a gente sempre teve muito diálogo. Eu falo mais de uma forma, eu gesticulo mais, o Bruno é mais centrado, ele é mais tranquilo. Então, cada um do seu jeito, a gente se entende. Amadurecimento, eu acredito. Vocês tiveram a sorte que poucas pessoas têm, que vocês são complementares em tudo, pelo que eu tô entendendo, né? Pela personalidade, um mais calmo, outro mais agitado, pela visão de negócio, um mais seguro, outro mais arrojado. Então, vocês tiveram essa sorte que poucas pessoas têm. Eu mesmo, no meu casamento, meu marido é extremamente oposto e não complementar. A gente rebola em casa pra lidar com os jeitos diferentes, assim, sabe? Não, também, isso acontece... Eu acho que antigamente tinha mais, hoje em dia se complementa muito mais por conta do conhecimento que a gente tem um do outro. São muitos anos. Muitos anos. Tem isso também que eu não tenho, tem muitos anos. Vai ser só isso. Mas o começo rolou muito... O começo tem que rebolar mesmo. Muita adaptação. Principalmente a Lina, que é mais emotiva, ou episódios de... A gente nem sabia a direção que ia, você chorar, né? Mas... Você é doido, né? Porque eu E eu, assim, tranquilo, mais, fingindo... seguro, forte. Nem sabia o que ia fazer mesmo. Eu falei, Lina, calma, vai dar certo, eu sei. Não sei o que. Ela, você não sabe nada, você não sabe nem fazer isso, aquilo. E ela chorando, calma, vai, eu sei o que eu vou fazer, eu não sabia nada. Um dos primeiros episódios, acho que foi no começo do escritório, que a Aline foi seguir a área trabalhista, que não era uma área de escritório. Ela foi para um escritório de um conhecido nosso.
E a Aline que tinha bagagem de escritório, digamos assim, porque há muitos anos ela já era advogada, ela é bem mais velha que a gente, bem mais velha assim, deve ter entre 8 anos na profissão, ela já tinha uma bagagem muito boa. E logo em seguida eu já tinha OAB e o Bruno não. O Bruno foi ter a OAB tipo 1 ano depois e ele queria continuar com o escritório. E ela saiu logo no começo do escritório. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, como é que vai ser? Ele também internamente desesperado, só que assim, eu choro, exalo aquilo, tiro aquilo de mim, no dia seguinte já sou outra pessoa. Ele não, ele internaliza, fica tranquilo, finge que tá seguro, passou a segurança pra mim que eu precisava pra ficar tranquila. E logo em seguida, mas ele também não sabia o que fazer, né? A gente era muito novo, eu paro pra pensar, eu já era advogada com 21 anos. Então, A gente entrar na faculdade muito novo, né? eu entrei com 17 para 18, eu saí com 21 para 22, então era muito nova, abrindo um escritório de advocacia, atendendo diversos clientes. E assim, clientes de tudo, gente com inteligência, com estudo, com cargos bons. E eu chegava na audiência, às vezes eu voltava da audiência e falava, Bruno, que o juiz perguntou qual o número da minha OAB, se eu era cliente, porque ele não via em mim como advogada. Cara de neném, realmente cara de neném. As roupas no começo eu tinha que usar roupas sérias para passar uma credibilidade para o juiz, porque todo mundo cabeça branca ali na sala de audiência, os meus clientes naturalmente mais velhos que eu, tinha 21 anos, achavam que eu era cliente, que o meu cliente era o advogado. E aí eu sempre tinha muito elogio quando eu fazia as audiências, quando eu ia em cartório despachar algum processo. E aquilo ali foi me dando muita confiança. E é importante, mas você tem que saber se portar. É completamente diferente quando você é mais novo ou quando você tem algum conhecimento de quando você chega ali do zero, igual eu. Minha mãe trabalhava no tribunal, já aposentada, mas minha mãe não fez direito. Ela passou no concurso. Então, assim, a gente não tem ninguém da área de direito junto com a gente. E uma coisa é você ter um escritório que você está herdando do seu pai, da sua mãe, de algum familiar. Já vem com a rede de clientes, né? Exatamente. A gente chegando do zero, novinha, ainda tendo que rebolar realmente de relacionamento. Uma novidade para mim que era o escritório. Você ser empresária, porque a gente hoje, a gente é muito mais empresário do que advogado, porque tem que ser, porque a gente que gere o escritório. Então a gente tem que saber comandar, gerir as pessoas e saber fazer o outro lado também, que se a gente não coloca cliente para dentro, as coisas não giram. E o principal, né? Mudar de direção, que é difícil tomar essa decisão. Também a gente mudou por várias vezes e sempre se adaptou bem. porque muitas das vezes a gente começa um negócio e acha que está no caminho certo e aquele caminho, na verdade, não é o certo. Assim, não é que não é o certo, mas ele não está dando frutos. E aí você mudar de direção, que é uma coisa que no começo era muito difícil para você também, porque sempre quis essa coisa Segura. Essa palavra segurança, insegurança, e hoje você muda com mais facilidade até do que eu já mudo com mais facilidade. Porque se você não muda a direção, se você não segue o fluxo, você morre, né? Eu falei, eu acho que aqui em outros episódios, ou não sei se eu falei isso numa conversa de bar, que sobrevive quem se adapta melhor, né? Isso aí é a teoria da evolução, isso aí é muito antigo. Sobreviveu até agora quem se adaptou melhor. Então, se você não tá aberto a mudar de direção, a se adaptar com a diferença do caminho, muito provavelmente seu negócio tem dias contado. Vide aí, sei lá, Blockbuster, que teve a oportunidade de ser a primeira Netflix e não quis mudar de direção, entre tantas outras empresas. Então, isso é importante, você estar preparado para mudar de direção, né? Com certeza. Lina, curioso isso que você contou do começo da sua carreira, porque eu tenho uma visão, e eu posso estar errada, de que o direito é uma área machista. Não sei se eu estou errada, se isso já mudou, tomara que sim, mas antigamente era muito, né? Então, você acha que você, além de ser novinha, você também teve que se provar um pouco mais por ser mulher nessa área? Ou foi mais tranquilo? Não, tem que sim, porque quanto mais nova, se vê, normalmente os juízes, a grande maioria, são homens, os embargadores são homens, a leva maior, na época que eu entrei no direito, era
Hoje tá mudando, né? Hoje já mudou bastante. Vejo juízas excelentes, então desembargadoras excelentes. Mas no começo, sim, normalmente os elogios vinham de juízes e não de juízas. Além de tudo, tem a rivalidade feminina, né? Que é uma coisa do universo masculino. Quando uma mulher que lida com outra mulher, tem mais rivalidade do que no universo feminino, né? Então, os elogios vinham muito Mas elogio na carreira, na atuação. Exato, na atuação. Mas que também põe uma pulga atrás da orelha do que foi falado realmente. Lógico que eu ficava super feliz e agradecida, e até por conta de estar sendo feito o elogio perante o meu cliente. Tanto que as outras partes que estavam na audiência, elas ficavam, poxa, será que essa doutora conhece esse juiz? Será que sempre vinha... Não, ali na hora, eu tô pelo autor, eu tô pelo réu, outra parte tá ali, é uma parte diversa, mas saiu fora da sala de audiência, ele é um advogado e eu também, nós somos parceiros de classe. Que o juiz não deixa de ser também. Mas uma característica sua que eu acho que outras colegas, até mulheres assim, de faculdade nossa, não têm, e que a Lina, ela não tem, diferente que eu já vi de outras colegas advogadas, a Lina, ela não tem essa questão de abaixar a cabeça. Então ela impõe mesmo, até mais do que eu, no sentido assim, ela tem uma postura mais embativa do que eu vejo. Então eu acho que assim, não que ela não tenha tido dificuldade, mas inclusive tem um episódio, né, emblemático, nós fomos assistir uma sustentação oral de um colega nosso, e um desembargador ela estava filmando e ele não queria que filmasse. Eu não vejo problema, mas enfim, uma questão legal, a gente não entra nisso, mas o episódio em si, o desembargador levantou, começou a apontar, você, aí foi passando a hora dele. Agora cheio. E aí quando chegou nela, ela falou assim, você tá falando comigo? E isso dentro do direito, assim, lá, nós temos um tratamento com um juiz de excelência, enfim, aí ela já falou, você tá falando comigo? E ela simplesmente, o juiz, você não pode filmar, e foi baga duro com você, né? E aí a resposta que você deu pra ele... Assustou mais ele. Assustou e fez ele na hora, assim... Baixar a bola. Exato. Baixou a bola, legal. E eu até tomei um susto na hora, eu falei, Lina, tipo, você tá... Que a gente era bem novo, né? Como ele é autoridade ali. E eu falei, e ela, você tá falando comigo? Aí... A gente quer saber a resposta, gente. A gente gosta de fofoca aqui nesse canal. Aí ela... Eu lembro que eu falei de imediato, eu falei, eu acho que você tá falando comigo? Aí ele, sim, a doutora, porque eu já tinha olhado pra trás, eu já tinha feito pra frente, eu não sabia que era comigo, todo mundo... Ele, a doutora tá filmando? Aí eu falei, não. E aí, realmente eu estava filmando, mas eu estava filmando... Você tinha aberto o celular. Mas eu iria filmar o nosso colega que estaria fazendo a sustentação oral. Eu estaria filmando os desembargadores ou o voto, até porque eles não dão um voto na hora. E eu filmar a sustentação oral dele só pegando a câmera dele, no princípio não havia problema, mas ali eu tive um atrito. E aí eu falei, não tô. Então, se a doutora tá com a câmera levantada, eu falei, porque eu estou com a câmera levantada. Foi mais ou menos assim, né? Porque você deu uma... A tua resposta, assim... Foi uma resposta segura. Foi tão... decisiva que eu botei dúvida nele. E ele abaixou a bola na hora. Esse que é o ponto que eu queria trazer, assim. Ele baixou a bola com ela. Normalmente eles deitam assim em cima, ia dar aquele... Aí deu a palestra dele, mas não todo. Gente, quem for filmar, pede uma autorização antes, podem ter casos. Ele foi totalmente cordial depois da resposta dela, porque ele ia dar um sermão nela, ia dar uma que a gente tá acostumado a ver lá, quando eles querem bater no ego. Isso parecer. Ai, gente, com todo respeito, mas assim... Algumas profissões, você precisa ter o ego inflado, senão você não consegue chegar lá. Que eu acho que é médico, advogado e designers. Porque eu sou designer. E se você não tem uma confiança, um negócio muito grande em você, você não consegue passar isso pro cliente. Então, acaba que é quase um pré-requisito você ter um ego um pouco inflado para algumas profissões para você conseguir sair. Só que a gente sabe que tem pessoas que perdem a mão. Você falou exatamente certo, a palavra que eu queria usar, confiança. A confiança dela e a forma também firme, né, de você responder, não só esse caso, como outros,
eu acho que também te ajudou a sair de algumas situações. Eu acredito que sim, e por isso que eu não visualizo. Eu não sei se eu não visualizo porque eu não deixo dar essa oportunidade de inferiorizar a mulher. Então, eu não visualizo porque não fazem comigo. Mas ao redor a gente ouve, sim, a forma de tratamento, a gente vê quem tá mais no mercado, quem tá no dia a dia. Tem, sim, o ego dentro do tribunal, dentro dos juízes, que a nossa ação bate 100 mil. O juiz ganha 20 e pouco, 30. Não quer dar, deve estar mais, mas não quer dar a sentença realmente de 100 mil. Por quê? Porque vai ganhar mais do que a gente. Então, tem umas coisas, eles vão ganhar menos do que a gente, digamos assim. Lógico, o processo foi anos de processo judicial e assim por diante, mas tem sim uma certa rivalidade ali. Eu nunca vivi entre homem e mulher, mas eu sei que tem. Mas é porque eu acho que eu acredito, olhando de fora, é muito isso. Ela consegue travar isso antes de acontecer. Acho que é uma característica sua. Acho que é um pouco de criação também, porque no próximo episódio vocês vão conhecer a Luísa, que é a mãe gêmea da Lila, e a Luísa também tem essa característica. Eu acho que é um pouco de ambiente de criação que vocês devem ter sido criados, tipo, acredita, vai, você consegue, e daí quando chega a vir adulto, todo esse empoderamento que a gente sabe como quando criança, a gente fica um pouco mais confiante, né? Porque a Luísa também, eu acho que a Luísa não baixa a bola não, cara. Não, baixa. A Luísa, se ela precisar discutir com um cara de 2 metros de altura na rua porque o cara tá errado, ela vai. E a Luísa e Lina, que vocês não têm noção, elas são pequenininhas. Elas vão pra cima e, pô, é isso aí. Eu já tive. E é exatamente isso que acontece na última emissão na posse que fizemos. O advogado... Cabeça branca, o senhorzinho. Eu tenho um. Aí ele virou no canto e falou, olha, eu não consigo, eu prefiro falar com você porque você é mais calmo e eu não consigo porque você não dava brecha. Tava assim, ali na certa na situação. E eles não conseguia... dialogar. Ah, que a Lina botou medo, cara. É porque eu sou mais enfática, o Bruno é mais tranquilo, é mais sereno. O Bruno fala pra ele, fazendo uma emissão de posse, no caso que ele tá contando. Foi uma casa em Itaipava, né? Um casarão, inclusive. Tivemos contato antes com o antigo proprietário da casa para que ele saísse. E emissão, só para explicar para ela, um cliente nosso arrematou uma casa e na hora de entrar nesse imóvel, a pessoa que ela resistia a sair. E o advogado dava segurança para ele, que daí eu fico chateada, porque também é a minha profissão. Dava segurança que ele não precisaria sair. E, na verdade, ele precisava. O advogado estava passando uma informação equivocada. E por ser Itaipava, né, um pouco menor do que aqui na capital, óbvio, todo mundo conhece todo mundo. Então, ele falou, conheço o juiz fulano de tal, eu vou lá agora. Eu falei, pode ir, mas se você... Eu falei, se o doutor fosse, eu não tiraria um parafuso mais da casa, porque a gente ainda estava dando oportunidade para que retirassem os móveis, os objetos pessoais, coisa que a gente já tinha, inclusive, anteriormente oferecido a ajuda da mudança, porque quanto mais cedo retira os bens de dentro do imóvel, mais cedo você faz uma reforma, mais cedo você entra. Então, obviamente, tendo uma melhoria para o meu cliente de rapidez, de efetividade. E aí ele olhou para mim, ele, como assim, doutor, eu não vou poder tirar? Aí eu falei, se o senhor sair daqui, vai deixar o seu cliente aqui sozinho. Se você for ao juiz, vocês já tiveram um prazo para isso, o juiz deu, ele saiu, foi ao juiz, o juiz negou, ele voltou com o rabo entre as pernas, mas aí a gente já tinha deixado que o ex-proprietário enviasse os caminhões e pegasse, mas todo mundo ficou ali, assim, com a saia justa, porque eu sou mais incisiva, eu falo, eu dou menos liberdade para que as pessoas façam atos errados. Eu sou muito correta, eu sou muito objetiva. Então, olha, tá bom, a gente chegou aqui 9 horas, até 2 da tarde você consegue retirar tudo que você puder, e o que não tiver aqui vai ficar guardado, que também é uma obrigação. Quando você faz a emissão de posse, vai ficar guardado, ninguém vai mexer. E aí a gente agenda via processo, né, via judicial, realmente a data para que você retire o restante. E pronto, mas o ponto principal acho que é esse. Eu não vejo você baixar assim, nunca passou por uma situação, situações que você precisa. Eu sei me virar bem. Acho que
colocou bem a característica da Luísa e tal. Olha, sempre virar bem. Minha resposta... Eu tenho uma resposta com uma saída fácil e rápida. E aí eu acho que por eu ser enfática, eu acredito que eu passe mais a segurança ainda para as pessoas que estão ao meu redor. E que tenta, de alguma maneira, passar por cima de você também, né? Vocês falaram um pouco sobre se adaptar, mudar de área, de estar na área da saúde, que é uma coisa que vocês estudaram e tudo mais. E eu sei que há pouco tempo atrás, teve uma mudança de lei muito importante nos planos de saúde que acarretou um monte de coisa. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela tem uma doença que, depois dessa mudança de lei, o plano dela começou, se dar o direito de não cobrir mais o tratamento dela, sendo que antes cobria. Isso é uma oportunidade de mercado, né? Como a gente teve o exemplo aqui da Blockbuster, da Netflix, é uma oportunidade de mercado. Vocês já estavam nessa área antes dessa oportunidade do mercado? Ou vocês deram uma grande sorte de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e de repente a gente vai ter uma demanda maior? Cresceu porque começou a mudar as coisas no nosso mercado. Então, na verdade, a gente tinha um posicionamento do tribunal bem firme no sentido... Existe uma discussão bem forte, e ainda ela continua, que a questão de cobrir procedimentos... Existe um rol de procedimentos de INSS, aí tem uma lista, e aí o ponto é, a gente precisa cobrir tudo que está nessa lista de procedimentos, os planos, né? Dizendo enquanto plano, eles são obrigados a cobrir o que está nessa lista somente, e o que está fora dessa lista também. Então a briga deles sempre foi: o que está fora dessa lista a gente não cobre, e o tribunal era bem firme que esse rol era exemplificativo, não taxativo, né? Então, na verdade, antigamente a gente tinha uma linha mais firme no tribunal nesse sentido. E aí veio uma decisão do STJ que acho que gerou todo esse... e saiu em noticiários, o senador Formário, né, que fez inclusive uma lei após essa decisão, porque o tribunal pegou e deu um entendimento que o rol era taxativo. Então, os planos, em tese, estariam obrigados a cobrir o que está dentro dessa lista. Isso, muito bom para os planos. No entanto, ainda assim, o que é taxativo, mas dentro dessa decisão ainda ficou brechas que... um exemplo, se todo tratamento que está dentro dessa lista não serve mais para você, e seja comprovadamente, os planos vão estar obrigados, então não é taxativo, né? Porque taxativo é aquilo e taxativo, enfim. Mas aí houve um movimento forte, porque os planos começaram, e a sua tenha sido atingida por isso, começaram, com base nessa decisão, a cortar vários tratamentos e procedimentos de muita gente, enfim. E aí veio o legislativo e sancionou uma lei que deu mais abertura, indo em desencontro ao que o tribunal entendeu. E aí voltou a discussão de novo, e ela ainda segue aí, assim, afunilou um pouco mais. Então é por isso que a gente diz essa questão de especialista, porque hoje você tem mais nas entrelinhas para você conseguir esse tipo de tratamento fora dessa lista. Mas a briga, assim, em tese, continua na prática. Então, eu não acredito, como eu não sei como a gente estava, como era antes, que a gente não militava, eu não acredito muito a isso, não. Eu acho que antigamente tinha até um nicho de mercado melhor para você atingir do que hoje em dia. Quando a gente entrou, eu estava no meio desse burburinho. Ainda não tinha ocorrido a mudança. Depois de um ano, mais ou menos, teve essa mudança da legislação. Então, novos estudos, novas teses. Então, mas assim, como o mercado não mudou para vocês, mudou só sobre como conhecimento. Como conhecimento. Eu acho que questão de mercado, não. Eu acredito que, assim, as negativas aumentaram bem mais com essa decisão do STJ. Por óbvio, isso gera... mais demanda de trabalho. Mais demanda. No entanto, antigamente, antes dessa discussão, eu acho que tinha mais oportunidade no sentido de segurança para você oferecer os seus serviços para a pessoa não perder aquela cobertura. Após isso, gerou mais negativas, mas eu entendo também que afunilou mais essa questão de quem pode realmente receber esse tratamento fora do rol e quem não pode. A gente advoga na tese que ele continua sendo exemplificativo, mas... A gente entende que, assim, a lei,
a mudança dela é muito mais devagar do que realmente a evolução da ciência e da medicina. Então, se você acha que é só o procedimento X, ou só o medicamento X, ou só a cirurgia de uma forma Y, você afunila a oportunidade que as pessoas têm, obviamente não sendo coisas, experimentos, para que as pessoas consigam ter o melhor tratamento, melhor qualidade de vida no momento que ela precisa. Mas enquanto oportunidade de mercado, eu acho que eu não consigo, não advogado mesmo, Muito antes, não, é a adaptação da mudança. fazer esse comparativo, se o mercado era... Eu acho que era melhor, mas... Eu acredito que possa ser melhor, até por conta da visibilidade que depois da mudança gerou. Porque agora as pessoas quase que elas entendem, porque eu acho que antes, é uma visão minha de leiga, de consumidora. Eu tinha meu plano de saúde, ele aprovou, não aprovou, eu volto para casa. E agora as pessoas falam assim, não, eu vou recorrer. Isso. Então eu tenho essa impressão que as pessoas começaram a buscar mais advogados na área da saúde, por isso que eu fiz essa pergunta, do tipo assim, cara, pra mim, me pareceu um mercado novo nos últimos tempos, mas eu não sabia que... Porque eu não entendo nada de lei, né? E na verdade eu tenho essa impressão que a lei sempre tem uma brecha, não existe uma lei aqui no Brasil assim, sempre tem uma brecha pra você dar um jeito, né? Entendimentos divergentes, cada juiz julga de um jeito, tem-se sim uma base legal, mas por conta de nós, advogados, sempre surge teses e entendimentos que podem alterar coisas sendo favorável ou não, porque do mesmo jeito que tem um advogado pró-paciente, pró-consumidor, tem um advogado pró-empresa. Mas eu entendo que esse movimento, hoje em dia, as pessoas estão mais atentas aos direitos dela e não só pegar uma nega, seja de qual área for, eu fui negado aqui por esse meu direito, o que eu achava que tinha, é só isso, e eu volto para casa. Eu acho que as pessoas hoje em dia têm uma tendência melhor a procurar. Essa nova geração e também o fato da internet abrir mais oportunidades de informação pra gente, né? Mas a nova geração, ela é questionadora, coisa que a gente... Eu sou milênio, né? A gente não questionava muito antes. Antes era isso e eu tenho que seguir, baixa a cabeça. Eu vejo que hoje minha mãe, assim, muitas vezes fala, mãe, por que você não questiona? A gente era meio que obrigado a aceitar, mas essa nova geração não aceita mais, questiona, quer saber por quê, vou atrás dos meus direitos. E aí, por isso que eu digo que não existe mercado saturado, porque hoje se procura muito mais advogados do que antigamente. Eu, de vez em quando, mando umas mensagens pra Lina. Filha, mexe, Lina, quero saber do meu direito aqui, o que tu acha? Porque é isso, a gente tá meio questionador, né, e, tipo, provocando mais os nossos direitos. Não, acho que por isso que o mercado, dentro do nosso mercado também, o mercado consultivo aumentou muito. Tanto é que antes de, assim, finalizando esse ponto de mercado, né? Tanto é que antes de ingressarmos na área da saúde, a gente praticamente não tinha mais processo, a gente estava na área consultiva. A gente estava tentando também, era um movimento do escritório naquela época, sair muito do processo e ir mais para consultorias. E um mercado que a gente não enxergava lá no começo. A gente achava que advogar era entrar com processo e acabou lá no início. E a gente foi entendendo esse mercado consultivo, que também é muito bom e uma demanda que muitas das vezes o cliente nem sabe que precisa. E aí vem aquela questão da criatividade, como você abordar, de como você criar aquele produto ali que não é processo e que é muito melhor ela entender aquilo e não chegar a gerar um processo. Tanto é que a gente voltou para o judiciário agora, mas basicamente nos últimos anos é para poucos processos. A área consultiva total. Essa ia ser a minha próxima questão, porque em algum momento aqui desse episódio, vocês falaram assim, hoje nós somos mais empresários do que advogados, né? O Bruno, nos bastidores, antes, ele comentou que ele faz parte de um grupo de empresários que se encontram para falar dos seus próprios negócios. Então, eu vejo vocês mesmo como empreendedores mais do que advogados. O que vocês acham que difere de fato? Porque, para mim, é quase impossível você ser um advogado sem ser um empreendedor. Você precisa prospectar cliente, mas as pessoas não veem isso. O que vocês acham que difere de fato na atividade do dia a dia de vocês para vocês virarem e falar, hoje eu me considero mais empresário do que advogado? Primeiro, a cabeça aberta para novos estudos, novos conhecimentos, novas oportunidades, novos caminhos.
E isso é muito do empresário. Advogado, você aprende direito. Você não tem uma parte na faculdade que vai fazer você aprender a você gerir pessoas, que também é algo muito difícil, para que você escolha, inclusive, o estagiário, o advogado. A gente nem escolhe mais, a gente põe para uma empresa que faz uma seleção de pessoas com perfis que a gente dá a entender o que é melhor. Mas antigamente a gente que lia currículo, a gente que fazia tudo, então realmente você tem que botar pessoas qualificadas para estarem perto de você, e aí isso é mais o empresário e não o advogado em si. O advogado, ele vai saber fazer processo, ele vai saber fazer audiência, ele vai saber estudar ou falar sobre o caso, mas realmente o lado empresário é uma gama de informação que cada dia a gente aprende mais. É um sistema que a gente muda para melhorar alguma coisa nossa, um tempo que a gente tem que ganhar para que a gente possa estudar ou atender melhor, ou dar uma visão melhor, tudo Uma experiência melhor para o cliente. Na verdade, eu não sei muito bem, a gente não sabe usar muito bem as nomenclaturas do empreendedorismo aí, empresariais. Eu acho que nós somos muito skin the game, né? Mas essa é a principal característica do empreendedor. É estar com o pé em jogo, com tudo all-in, né? Então, com tudo e vamos embora. Arriscar, tentar o que tem. Então, eu acredito assim, hoje, enquanto empresário, antigamente a gente é advogado. É isso mesmo. Então, a gente entrava um processo e trabalhava aquele processo, depois ia procurar outro. Basicamente assim. Hoje, acho que a gente tenta entregar soluções, não seria isso? Acho que tô olhando para você para ver se você concorda, tentando buscar no nosso dia a dia. Eu acho que a gente tenta melhorar soluções, melhorar atendimento, sair um pouco mais da operação e dar mais resultado, porque a gente ligava resultado, a gente está direto De frente. na operação. Né? A visão de um empresário, né, é essa, de tirar o corpo fora em algum momento e passar as atividades operacionais para alguém para ficar só gerindo o negócio, porque como que você vai ter cabeça para fazer o seu negócio crescer se você está no operacional? Isso não bate. Então, quando você deixa de ser um pequeno empreendedor ou um advogado, ou seja, qual seja a sua profissão, um designer, e passa a ser um empresário, é quando você começa a buscar braços de pessoas melhores que você, muitas vezes, para tocar o operacional, enquanto você tá ali fazendo a cabeça, abrindo oportunidades, que nem você participar do grupo de empresários, ir lá se apresentar, dar suas soluções, consultoria, que é uma área que eu acho que nem conheço o advogado, você bem deve ter, né? Que eu não conheço advogado mesmo. Mas deve ter mais gente que dá consultoria, mas é uma área de rentabilidade e de escalar, né? A gente sempre quer escalar, não adianta. É porque hoje, trazendo eu enquanto consumidor, a gente tenta ganhar tempo. Então, antigamente não dava muito valor a isso. Hoje em dia, eu vou contratar um designer. Mas hoje a internet eu posso aprender, eu posso fazer isso, mas e o tempo que eu vou um direito. Eu quero saber o meu direito aqui do plano. Você pode entrar no Google, na internet, o que for, você vai buscar informações. Nem sempre essas informações estão, às vezes elas estão desencontradas. Eu já fui na internet buscar informação para coisa que eu queria saber se eu tinha direito, eu acabei perguntando para a Nina, porque é muito confuso. Até um pouco do meu curso, que te ajude, te dar os passos para você se tornar um empreendedor, foi por causa desse problema que eu tive quando eu comecei a empreender, que era difícil achar as informações na internet. Na verdade, é fácil, só que você acha muito. Você não sabe qual caminho seguir, qual estava mais atualizada. Aí, enfim, você fica mais perdido. E daí, tanto que o meu curso foi essa ideia. Tipo assim, cara, eu vou te ajudar a não ficar horas no Google e assistindo vídeo do YouTube pesquisando. Vou deixar tudo junto aqui para você ter essa oportunidade. E é isso. O Google hoje, quando você busca uma coisa de direito, esses dias eu tava procurando um termo, tá? Meu marido, a gente gosta de falar de coisas aleatórias. E eu tava procurando um termo. E, cara, eu não conseguia achar o termo porque o Google me dava muita resposta aleatória. E, tipo, blogs e fóruns e pessoas falando. Então, tem um pouco disso também, sabe? Tipo assim, o Google, ele é bom, mas ele te deixa mais confuso. E no caso de direito, assim como no caso de medicina, ou você sempre tá morrendo, ou você sempre tá cometendo um crime, entendeu? Porque ele te leva para uma parte meio dúvida do resultado de verdade, assim. Exatamente. E o direito tem posicionamentos diferentes. Uma pessoa deu certo não quer dizer que todas vão dar certo. Não tem 1 mais 1 é 2.
No direito não tem como. Se alguém faz, a gente até brinca. Se alguém fala pra você que a ação tem certeza que vai ser no... Esquece, certeza de nada. Você tem o conhecimento, você dá o seu melhor, você briga por aquilo, que tem no meio jurídico são recursos, mas não tem mais um da dois. Tem um cada lado. Acho que esse lado nosso hoje está bem melhor, né? A gente procura mais soluções, um profissional, até mesmo dentro do nosso serviço. Que daí fica uma coisa de qualidade. Igual a gente se especializou, aprofundou, fez cursos, pós-graduação. Você procurar alguém que esteja igual a você, numa outra profissão que você precisa, é excelente. É a melhor coisa. Você economiza tempo, vem alguém de qualidade. E a gente vê isso nos resultados das pessoas que trabalharam pra gente. Mas Tanto estagiário quanto advogado. É difícil gerir, eu acho. não, acho que para a gente foi difícil A adaptação da mudança. fazer isso, botar alguém para fazer o que a gente faz. Você confiar. Porque, assim, uma coisa é você fazer, você saber do jeito que você vai fazer. E cada um escreve de um jeito. Cada um tem um conhecimento de um jeito. Sempre a pessoa que lê mais, às vezes, ela tem um vocabulário diferente. E não quer dizer que a forma que você fez e a forma que você escreveu tá errada. Só que você não está acostumado a ler aquilo. Você está acostumado a você escrever. Essa adaptação realmente de funcionários escreverem, a gente só rever, ou a gente dá a base legal, ou a base da forma que tem que ser, o que tem que estar dentro daquela peça, essa adaptação foi muito difícil, principalmente para mim. Que eu acho que é o desafio de todo empresário. E também tem a parte que depende da área que você tá, as pessoas estão comprando você. E quando você demanda, se tá com um cara que não é você mesmo fica assim, poxa, mas as pessoas me compraram, será que eu tô enganando meu cliente, sendo que outra pessoa tá fazendo? Isso acontece comigo no design. Quando as pessoas contratam o meu design, elas contratam a minha cabeça. Então, quando eu peço pra alguém criar no meu lugar, eu até me sinto assim, cara, mas eu não criaria assim, será que eu tô indo pro caminho certo? Será que, tipo, a pessoa não vai se sentir enganada de ter me contratado e outra pessoa tá fazendo um negócio? Enfim. Mas é tudo sobre maturidade, sobre um tratamento interno, entender que a gente é muito mais do que só a nossa profissão sempre, né? Que tem gente que fala assim, eu sou advogado, eu sou nutricionista. Ultimamente eu estou escutando pessoas falar, eu estou advogado, eu estou nutricionista, eu estou designer, porque a gente quer mudar e quer melhorar e quer evoluir. E tá tudo bem se você não quer. Nem tudo é pra todo mundo. O que seria dos empreendedores se não tivesse as pessoas que só gostariam de ser funcionário pro resto da vida, né? A gente não estaria funcionando. Gente, eu acho que a gente tá chegando no final. Eu sempre dou uma oportunidade, deixo um espaço aberto no final dos nossos episódios para vocês passarem qualquer mensagem que vocês queiram, seja sobre o futuro, seja uma dica, um conselho, enfim, é um espaço aberto para a gente fechar esse episódio que foi uma delícia gravar. Vocês querem deixar uma última mensagem aqui para quem tá assistindo? Como a pegada a gente está falando de negócio, tem uma mensagem que um amigão nosso que até tem um podcast também, que é o Dario, ele sempre fala, se a sua empresa não está crescendo, ela está morrendo. Então eu acho que acho que essa frase é legal e ela já diz muito, não precisa aprofundar muito sobre ela, é buscar sempre que a sua empresa esteja crescendo e principalmente se for um casal, melhor ainda, né? Se vocês vão passar, quem é casal, com qualquer empresário que é um casamento, a empresa, você precisa estar com outras pessoas, seja funcionário ou seja sócios. Então, vocês vão passar por etapas, a gente já passou por muitas, a gente, inclusive, na nossa rede de amigos, muitos sempre observaram o meu caminhar e o do Bruno. Alguns pularam muitas etapas que a gente teve que passar. Então, se a gente pode passar isso para as pessoas, esse conhecimento, que inclusive a gente não teve esse suporte, ou essa ajuda, ou essa conversa, para essas pessoas pularem etapas, mas assim, sempre buscando qualidade, que é o que eu falo com o Bruno. Podem ter 10, 15 funcionários. A gente sempre revê tudo. É maçante ainda? É. Mas a gente ainda preza muito qualidade do que quantidade. Porque é aquilo que a gente comentou no começo. A qualidade faz com que o cliente permaneça ali, com o cliente no momento de necessidade vai indicar de olhos fechados. E então, quando o cliente já vem por indicação, o cliente já está fechado com você. Então, você pode realmente passar o seu preço porque foi algo de qualidade que foi feito, uma pessoa de confiança que fez aquilo ali. E todo atendimento que a gente faz
busca sempre você qualidade com as pessoas, passe confiança para ela. Para isso vocês precisam sempre estar atualizados, estudarem, porque realmente a pessoa, independente da área do direito ou a área do empresário do teu negócio que você esteja fazendo ou atuando, as pessoas vão voltar. E aí aquilo ali vai abordar de um jeito que a gente nem espera. Às vezes o cliente nosso que foi lá atrás ou uma ajuda. A gente faz muita coisa no nosso escritório também sem cobrar. Como que chama isso? Acho que é social mesmo, atendimento social. De graça mesmo, porque assim, nem tudo é o retorno de dinheiro. Às vezes o retorno de felicidade que a gente dá para aquela família, aquilo ali gera outros clientes que você nem imagina. E quando você oferece alguma coisa de graça, você também tem um retorno do aprendizado. Porque o que você estaria fazendo se não estivesse fazendo isso, né? E aprendizado, muitas vezes a gente aprende mais na prática do que na teoria, a gente já falou isso nesse episódio, então é a oportunidade de você também aproveitar para evoluir. Então, se vocês puderem sempre, assim, estudar muito, aperfeiçoa no que você é bom, no que você gosta de fazer, que aquilo ali vai gerar retorno para você, porque você está fazendo aquilo ali com excelência. Então, assim, quem tem oportunidade, estuda. Quem tem que meter as caras, mete também, porque foi o que a gente fez no começo. Então, hoje em dia, para alguns amigos, você pode pular etapas. Você já chegou numa fase de vida que você pode pular. Você já tem um amadurecimento que eu e ele, a gente foi construindo dia após dia. Antigamente, a gente dormia no escritório, que a gente tinha um local fixo. Hoje em dia, não. A gente preferiu todo mundo home office, adequação de 15 dias, uma vez ao mês, sempre pessoalmente, junto com os funcionários. Mas isso são etapas da vida. E a gente teve que fazer adaptação ainda, inclusive, na pandemia. E uma questão que eu nunca acreditei muito, e você comentou, foi essa questão do propósito. Eu sempre achei que não vejo um negócio assim, como você ter um propósito. E é clichê falar, porque eu acho que a gente encontrou o propósito agora, né? Sim. Principalmente nessa área da saúde, porque traz uma satisfação pra gente, não só de estar realizando o negócio, mas de atender bem, de dar um resultado diferente. E eu sempre fui meio cético com essa questão de propósito. Eu achava que meu propósito era estar produzindo. Tem gente que é meio, né? Tá produzindo, pra mim, esse é meu... Mas quando bateu essa área da saúde, a gente começou a trazer soluções, eu acho que bateu uma alegria. Tanto é que a gente tem alegria, às vezes, no que você falou, a gente atende no social e a alegria é a mesma de quando a gente... Exatamente. Eu acho que a palavra propósito fica um pouco banalizada por conta do jeito que as pessoas lidam com isso, sobre a pressão de você achar o seu propósito. Mas, de fato, quando a gente acha, a gente trabalha diferente. A gente é uma alegria diferente, é um prazer diferente estar trabalhando aqui, por mais que seja dentro... eu já advogava antes, mas agora é diferente. Isso acontece, esse projeto, né? Toda essa parte de ajudar os empreendedores, para mim, eu vejo como meu propósito porque bate diferente dentro de mim. É uma alegria que eu não sei explicar. É diferente, né? É isso, é diferente. É verdade, como eu nunca tinha sentido, eu sempre achava, era cético com essa questão. Eu via as pessoas falando, falava, pode até ser, mas não sei. Até que bateu na gente, né? Então, se você for um empreendedor, inclusive de casal, igual eu e ele, conversem muito. Que a conversa, inclusive as ideias, vêm de conversas tanto divergentes enquanto também conversas que estão alinhados. E ali vai crescendo a confiança e a estabilidade que você passa para tudo ao redor. Tanto os funcionários quanto os clientes que estão vindo. E aprender a respeitar a visão do outro, mesmo quando você não está enxergando. Porque às vezes nem todo mundo pensa lá na frente e nem sempre o lá na frente, na verdade, você já pode pensar após o que o outro falou. Tem que ter cabeça aberta, tem que conversar muito e conforme um vai passando a confiança pro outro, as coisas vão evoluindo. Então, acho que é isso esse episódio. Se você gosta de incentivar um pequeno empreendedor, não esquece de dar o seu incentivo pra gente aqui no YouTube ou nas nossas outras redes. Tá aqui na descrição. Não esquece também de deixar seu incentivo pra Lina e pro Bruno. Lina Valentim, Bruno Henrique, eu vou deixar certinho o Instagram deles aqui na descrição desse vídeo. E também já compartilha esse canal, compartilha esse vídeo, chama mais gente para incentivar a gente, para que esse negócio continue evoluindo, dos nossos convidados. Gente, muito, muito, muito obrigada pela participação, obrigada por abrir a história de vocês, o espaço de vocês, para que a gente possa fazer esse
esse episódio foi uma delícia gravar com você. O prazer foi nosso, com certeza. E a gente fecha esse mês dos namorados, a gente fecha esse mês dos casais com eles que vocês não viram, mas eles passaram o episódio inteiro de mão dadas. Então, a gente fechou o mês dos namorados da melhor forma possível. E é isso, muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.